Oi, gente, meu nome é Maria Antônia e você tá no Literatoando. Hoje eu resolvi trazer 5 livros que são meus favoritos da vida, são livros que eu amo de paixão, e 5 livros que eu não gostei tanto assim. A ideia desse vídeo é justamente fazer com que vocês conheçam um pouco do tipo de coisa que eu gosto de ler e do tipo de coisa que eu já li e que eu não gostei tanto assim. Eu vou começar pelos meus livros favoritos da vida. E é importante dizer que eles não vão estar em ordem de preferência, tá? Eu não conseguiria enumerar esses livros de quinto a primeiro lugar. É só uma lista de livros que eu gosto. Primeiro livro, e que eu amo, sou apaixonada, é o livro Um Defeito de Cor. Ele é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu sei que ele é grande, ele tem 900 páginas, mas ele é um livro que vai falar bastante sobre a nossa história do Brasil, né? Porque ele vai acompanhar essa personagem, que é a Kelindê. Ela foi sequestrada quando vivia em um país da África. Ela, juntamente com sua avó e sua irmã, são sequestradas e ela é trazida aqui para o Brasil, escravizada, e a gente vai acompanhar essa personagem, mas eu acho que a riqueza da história, além de saber mais sobre a história pessoal dela, é compreendermos mais sobre o Brasil daquela época, do período de escravização, e quais são as sequelas que a escravização deixou. Porque a autora ela vai nos mostrando que existem alguns aspectos que existem hoje em dia e são herança desse período de escravização. É um livro de ficção histórica e a personagem principal, a Keinde, ela é baseada numa mulher da vida real, que foi Luísa Marim. Ela foi uma das líderes da Revolta dos Malês e também a mãe do Luiz Gama, que eu acredito que seja um nome bem conhecido, que foi um advogado nesse período, né? Ele libertava homens negros que foram presos injustamente. Enfim, é um livro sensacional. Tudo que você sabe sobre a história do Brasil precisa ser revisto depois de ler esse livro. Ah, uma curiosidade interessante sobre o livro Defeito de Cor é que a autora Ana Maria Gonçalves, em uma palestra que eu fui assistir dela aqui na Bienal da Bahia do ano passado, ela falou que esse livro era para ser muito maior. Então, quem acha que 900 páginas é um calhamaço, esse livro era para ser muito maior. Ela tinha outras coisas para falar a respeito da história da Kendê, da Luísa Marim. E eu tenho muita vontade de ler esse livro assim, sem tantos cortes, pegar a história completa com mais de 1000 páginas e desbravar essa trajetória toda. Então, aproveita aí enquanto tá revisado, tem um monte de corte, ainda tá em 900 páginas para você ler. Um outro livro que eu sou apaixonada é o Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. É um livro derivado da pesquisa da Grada Quilomba, em que ela entrevistou algumas mulheres negras e ela vai traçar um perfil assim psicanalítico das mulheres negras e mostrar em que ponto é que o ser da mulher negra é atingido nesses episódios de racismo cotidiano. Em que ponto que fere esse episódio de racismo cotidiano às mulheres negras. E é um livro assim que ele é muito importante para mim, porque depois que eu li, eu comecei a relembrar de situações que aconteceram comigo, fez eu refletir mais sobre meu pertencimento, minha identidade. É um livro sensacional. Também é forte, é pesado, porque a autora traz relatos, então tem os depoimentos, alguns trechos, né, dos depoimentos dessas mulheres. Mas é um livro, assim, sensacional, que eu acho que também todo mundo deveria ler. Pessoas brancas, pessoas negras, todas as pessoas deveriam ler. Porque fala muito sobre como que as pessoas negras são feridas internamente e como as pessoas brancas colaboram para que isso ocorra. Eu amo panfletos sempre que posso. Já li e reli diversas vezes, inclusive já lancei projeto de leitura coletiva desse livro, em que a gente foi comentando meta por meta. É um livro sensacional. Outro livro que eu amo é o livro Avesso da Pele. Esse é um livro de ficção que vai contar a história desse menino que o pai morreu e ele vai nas coisas do pai e vai escrevendo para esse pai. Então o livro ele é escrito direcionado para esse pai. É um livro que fica bem no subconsciente desse personagem principal, mas que vai contando a história desse pai, a história da mãe, o relacionamento entre o pai e a mãe, os relacionamentos que ele tem com os outros. O pai não foi tão presente assim na vida dele, mas eu acho que o ponto-chave desse livro é o olhar empático que o Jefferson Tenório traz para todos os pontos que ele aborda, todas as questões que ele aborda no texto. É extremamente empático. Ele aborda de uma maneira complexa, assim como a humanidade, né?
Então ele humaniza esses personagens e aborda de uma forma complexa todos os temas e todos esses personagens. É uma leitura muito rápida de ser feita. Os capítulos não são tão longos assim, eles são capítulos curtos. É uma leitura ágil, enfim. Um livro contemporâneo, literatura contemporânea que eu amo. Uma outra leitura que eu sou apaixonada é o livro Kindred, que é um livro de ficção científica. Ele foi escrito por Octavia Butler, que é a dama da ficção científica. O livro vai contar a história dessa mulher, que ela é uma mulher negra, e ela é teletransportada para o passado. E nesse passado ela tem contato com um ancestral seu, que é um homem branco. Então a gente vai ver essa mulher no presente, voltando para o passado e se deparando com esse ancestral num contexto de escravização, os percalços que ela vai passar, a relação dela com esse marido, namorado, namorido que ela tem, que é um homem branco também, e que volta no tempo junto com ela. Então a autora faz relações interseccionais enquanto narra uma história que prende bastante. Quando eu li esse livro, é um livro até grossinho, assim, ele tem umas 300 páginas, e eu virei a noite lendo, terminei em uma única madrugada, né? Passei a noite toda mergulhada nessa história. E eu acho que uma coisa que é interessante que o livro traz é sobre constância e sobre como o antirracismo é constância também. Acho que é um livro que toca num ponto muito importante, que é botar o dedo na ferida dessas histórias de ficção científica, de fantasia, de distopia, que fala sobre esse passado, mas que desconsidera a vivência de pessoas negras nesses contextos. Então, acho que a Octavia Butler, além de todo o processo da narrativa, toda a construção que ela dá e todos os temas que ela discute com relação à personagem principal, ela toca esse dedo na ferida, ela empurra essa ferida, que é de como são tratadas as pessoas e as vivências dentro de histórias de ficção científica, de fantasia e distopia, quando vão tratar desse século em que pessoas negras eram escravizadas. E o quinto livro favorito é o livro O Olho Mais Azul, que é da minha autora, uma das minhas autoras favoritas, que é Toni Morrison. Ela vai contar a história dessa menina Pecola, que ela é uma criança ainda, e todas as questões relacionadas ao racismo que ela tem que enfrentar e que a atinge diretamente, como o racismo estruturalmente atinge essa criança. Então, eu acho que é um livro incrível por isso, porque ele vai, através das histórias dessas personagens, delineando como o racismo estrutural atinge as crianças negras, como essas crianças são diminuídas em sua potencialidade. A gente vai acompanhar essa menina que tem uma mãe que trabalha para crianças brancas, né? Ela é babá dessas crianças brancas, e como ela se sente sozinha, desamparada sem aquela mãe, tem os problemas de alcoolismo desse pai. Enfim, são muitas questões que são trazidas na narrativa e que vai nos mostrar como o racismo estrutural perpetuado pela branquitude vai atingir essas crianças negras de forma ampla. É isso, eu acho que a Toni Morrison ela é maravilhosa para falar sobre isso, porque em seus livros ela traz de uma maneira complexa todas essas questões entranhadas na narrativa das personagens. E aí, eu não ia conseguir só falar 5 livros favoritos, então eu vou deixar aqui de bônus. E aí vocês vão pesquisar sobre o que é que trata esses livros. Eu não vou me aprofundar na sinopse, mas vocês pesquisam sobre os livros que são bônus. Trouxe como bônus Becos da Memória, que é o meu livro favorito da autora Conceição Evaristo. É um livro que vai contar sobre um processo de desfavelamento, personagens únicos, que mistura ficção com realidade, que a Conceição mesmo traz esse gênero, né, da ficção da realidade, e tá aqui nesse livro e é incrível. Um outro livro é Mamãe, Eu e Mamãe, que é um livro autobiográfico da autora Maya Angelou. Ela vai contar sobre a relação dela com a mãe, como foi se constituindo essa relação, como ela foi se constituindo enquanto a mulher negra. Incrível. Também trago aqui como um bônus o livro O Mundo se Despedaça,
do autor Chinua Achebe, é um autor nigeriano. Ele é um clássico nigeriano. É um livro que vai falar sobre o período da colonização e como isso atingiu as pessoas que estavam em países africanos. Porque muitas vezes a gente acompanha, sob a ótica do Brasil, né? Alguns desses livros, inclusive, que eu falei anteriormente, são na ótica brasileira. E a gente acompanha, mas não entende como que tudo acontecia lá. Como que essas pessoas brancas chegando em países africanos eram vistas por pessoas que viviam em países africanos. E esse livro vai falar justamente sobre isso de uma maneira majestosa, tendo o personagem principal que é o Okonkwo, que é, assim, uma história muito boa de acompanhar. E por último, o último bônus é o livro Água de Barrela, da escritora brasileira Liana Alves Cruz. Eu já li quase todos os livros dela. Ela remonta a história familiar dela, trazendo também aspectos relacionados à história do nosso país. Então a gente acompanha o entrelaçamento da família dela, né, da história de família dela e da história do nosso país. E é incrível, só leituras maravilhosas estou recomendando aqui, tá? Por nada. E agora, vamos para os 5 livros que eu não gostei tanto assim. Primeiro de todos, o livro Tudo é Rio, que vocês já poderiam imaginar, porque foi o último vídeo que eu soltei aqui. Foi uma leitura que não fluiu para mim por diversos motivos, e você pode ir lá dar uma olhada no vídeo para descobrir quais foram esses motivos. Mas o que eu posso dizer é que eu achei que a construção narrativa e a construção dos personagens não foi tão complexa, as histórias ficaram meio soltas, aborda muitos temas que são complicados e que pessoas da vida real passam e que deveria ser abordado com mais cuidado, na minha percepção. Então, esse foi um livro que eu não gostei tanto assim. Outro livro que eu não gostei tanto assim foi o livro A Casa dos Budas Ditosos, que é um livro escrito por João Baldo Ribeiro, é um autor aí brasileiro consagrado, mas esse livro ele foi escrito em uma seleção de livros que cada um falaria sobre um pecado capital. E aí tiveram vários autores consagrados brasileiros, cada um escreveu sobre um pecado. Esse livro, A Casa dos Budas Ditosos, ele vai tratar do pecado da luxúria. Ele é vendido como um cara que descobriu essas fitas gravadas por uma mulher e suas experiências sexuais. Mas assim como em Tudo é Rio, as experiências sexuais dessas mulheres são tratadas de uma maneira muito estranha, porque a questão não é exatamente a liberdade feminina, a liberdade sexual feminina. Isso não é uma questão para mim. Eu acho que isso é um tabu que já deveria ter sido quebrado há muito tempo. Mas é um homem que vai escrevendo sobre essas experiências sexuais femininas e coloca a pedofilia como se a personagem gostasse daquilo. Enfim, tem muitas problemáticas nesse sentido. Eu tenho uma resenha escrita há bastante tempo lá no meu perfil do Instagram. É uma das primeiras publicações que eu fiz e eu explico direitinho tudo que eu não gostei. Mas a sensação que eu tive lendo esse livro é que parecia os sonhos de um homem com relação ao corpo feminino. Parece que ele escreveu ali todos os fetiches absurdos que são perpetuados pela masculinidade tóxica e pelo patriarcado, sendo realizados por essa mulher. Enfim, foi um livro que eu não gostei. Um outro livro que eu não gostei tanto assim é o Daisy Jones and the Six. Eu gosto de ler livros Água com Açúcar, livros jovens. Da autora Taylor Jenkins Reid, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e eu amei. Foi um livro, assim, muito legal, porque eu li sem saber de nada, não tava tanto hype assim quando eu li. E eu amei muito, achei a história muito legal. Mas Daisy Jones and the Six eu não gostei tanto, porque eu achei que teve uma glamorização das drogas desnecessária. Talvez o formato, né? Por ele ser transcrições de entrevistas, meio como se fosse um documentário, ele não conseguiu transmitir mensagens tão sólidas. E a questão do abuso, do uso abusivo de drogas, ela é posta de uma maneira glamourizada, como se fosse legal. A própria personagem da Daisy Jones,
é posta como essa mulher que é uma meta para todas as outras mulheres, uma mulher incrível, sensacional, e ela tá sempre fazendo uso abusivo de drogas. Então, acho que ele faz essa relação de uma maneira que eu não gostei. Também tem um relacionamento entre o Bill e a Camila, se eu não me engano, a Camila. Esse casal, ele é muito tóxico, ele não é saudável, e chega um momento em que eu senti que a autora romantiza um pouco essa relação entre eles. Enfim, é esse livro que vai tratar sobre essa banda e essa mulher. Eu acho que eu nem preciso explicar muito sobre a história, mas eu não gostei tanto assim. E aí se encaixa aqui entre os livros que eu não gostei. Um outro livro que eu não gostei tanto foi o livro O Caso dos 10 Negrinhos, ou E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Livros da Agatha Christie até o momento, eu já li 3. Eu li O Assassinato no Expresso do Oriente, esse que é E Não Sobrou Nenhum, e li também A Casa do Penhasco. Eu não gosto muito da fórmula em si. Eu acho que ela não deixa pistas suficientes para a gente descobrir o que é que está acontecendo, e quando chega no final resolve tudo em uma página, né, com um grande discurso, um grande acontecimento, uma grande carta que explica tudo o que está acontecendo. Eu não gosto disso. Eu acho que o tipo de investigação que eu gosto muito de livros de investigação, mas o tipo de investigação que eu gosto é aquela que vai nos deixando pistas, vai nos deixando curiosos, que chega no final, a gente chega àquela conclusão que estava às nossas vistas, mas que a gente não conseguiu adivinhar porque a gente não teve capacidade de adivinhar, mas que as pistas estavam todas ali. Eu acho que esse é o tipo mais interessante, ou então que monta um quebra-cabeça e a gente vai encaixando as peças até chegar ao final. Esse é o tipo de história que eu gosto. E o Caso dos 10 Negrinhos repete essa fórmula. Uma outra coisa que eu não gosto é o fato de terem trocado o nome do livro para tentar diminuir o fato de que a história é completamente construída em cima de uma quadrinha, de uma música, de uma canção, não sei ao certo, de uma cantiga popular que é racista. Eu acho que você mudando o nome, né? Mudar o nome, trocar o Caso dos 10 Negrinhos para E Não Sobrou Nenhum, trocar na cantiga negrinhos por soldadinhos, isso não faz com que o livro deixe de ter sido escrito intencionalmente em cima de uma cantiga que foi racista. Então, assim, acho que essa não é a solução. É que nem aquela história do Monteiro Lobato. Ele era um homem racista, um homem branco racista, e tinha em suas obras racismo, a reprodução do racismo, e os próprios personagens eram retratados de maneira racista pelo autor. Mudar, tirar aquele termo não adianta. Só faz com que as pessoas ignorem que aquilo aconteceu e aplaudam aquele livro, como acontece com esse livro, por exemplo. Mas o que eu acho que seria importante seria uma nota de rodapé, de repente explicando o que aconteceu. E aquele termo que era utilizado pela autora era racista, sem mascarar que a própria autora era racista, escreveu baseado em uma cantiga que era racista. Eu acho que isso tudo tinha que estar dentro do livro. E eu acho que só mudar alguns nomes não faz com que isso deixe de existir. Não faz com que o racismo deixe de existir. Parar de falar sobre ele não vai fazer com que ele deixe de existir. E tirar ele dentro de uma obra consagrada aí da autora não vai fazer com que não tenha sido escrita baseada em uma cantiga racista. O último livro, Sorriso da Hiena, ele foi escrito por um autor brasileiro e foi um livro que eu finalizei refletindo, será que eu gosto realmente de livros de investigação policial? Porque eu vinha lendo nesse período vários livros de investigação policial, que é uma coisa que eu já cheguei à conclusão que eu amo, eu gosto muito de ler mesmo. O que me fez ficar questionando isso foi a reprodução do machismo dentro dessa história. Eu lembro de uma cena, já tem um tempinho que eu li, e lá no meu Instagram tem uma resenha completa sobre, mas eu lembro de uma cena que era totalmente desnecessária, colocada ali dentro, que era uma cena machista, que o personagem estava sendo machista, a descrição, a cena em si, que não precisava existir, ele estava ali reproduzindo machismo, e que não tinha nenhuma necessidade mesmo, que era a seguinte, a mulher estava jantando com o detetive, se eu não me engano era com o detetive do livro, e aí ele olha para os peitos dela, e aí tem toda essa descrição dele olhando para os peitos dessa mulher, e ele pergunta se ela não tinha filhos, diz que ela não tinha filhos. E aí ela diz, como que você sabe que eu não tenho filhos?
E aí ele diz, os seus peitos não são de uma mulher que já teve filhos. E isso tudo para demonstrar que o personagem era observador. Qual a necessidade? Pois é, também fiquei me perguntando. Então, foi um livro que eu não gostei tanto, fora outros problemas relacionados à narrativa, relacionado ao tema principal também que a narrativa traz. Se você quiser saber um pouco mais sobre os pontos que eu não gostei, tem lá no feed do meu Instagram uma das primeiras publicações que eu fiz, eu falando e destrinchando mais um pouquinho das coisas que eu não gostei desse livro. Então é isso, temos aí 10 livros no total, sendo eles 5 livros que eu gostei, 5 livros que eu não gostei, e ainda alguns bônus de livros para você procurar e ir ler, e livros que eu gostei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários sugestões de outras listas que vocês gostariam que eu fizesse, de outros livros, até de livros que eu falei aqui que vocês gostariam que eu comentasse com mais profundidade. Deixa aqui nos comentários o que você achou e um beijo. Tchau!